Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Daniel capítulo 11, verso 32. Daniel capítulo 11, verso 32. Os irmãos estão entregando material aí, um esboço. Vai guardando esses esboços. No final você vai ter aí um material seguro para você pesquisar, para você ensinar, para você ministrar para outras pessoas. Esse material aí, irmãos, tem sido feito com muita oração, pesquisa, busca, direção do Espírito Santo. E você pode pegar isso aí e ministrar para outras pessoas. Daniel capítulo 11, verso 32. Glória a Deus. Todos receberam? Estão recebendo ali ainda. E eu quero te fazer uma sugestão, já fiz isso e repito. Traga algo para você anotar, traga uma caneta, traga um papel, traga um iPad, um tablet, uma madeira, traga alguma coisa para você anotar, para você aprender. Nós estamos falando sobre a doutrina de Deus. Sobre o que nós estamos falando? Doutrina de Deus. Deixa eu compartilhar algo com você. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante da sua vida. Uma das coisas mais importantes da sua vida é o que você pensa sobre Deus. E por que eu digo isso? Porque a forma como nós pensamos sobre Deus define a forma como nós vamos pensar sobre a vida, sobre o casamento, sobre a igreja, sobre as adversidades. A forma como nós pensamos sobre Deus vai definir a forma como nós enxergamos o mundo. E isso é o que nós chamamos, meus irmãos, presta atenção aqui. Isso é o que nós chamamos de cosmovisão. O que é a cosmovisão? Nada mais é do que o óculos pelo qual você enxerga o mundo. Se você não tiver uma visão clara de Deus, você vai enxergar o mundo com outro óculos. Por exemplo, o óculos das decepções. E aí o mundo vai virar cinzento para você. Embora hoje o mundo está bem cinzento com a questão aí da queimada, né, irmão? Está bem cinzento. Mas se você não tiver a visão de Deus, você vai olhar para o casamento com a visão da cultura ocidental, que o casamento é descartável. E aí o divórcio está todo o tempo na manga. Entendeu, meu amigo? Se eu não tiver uma visão clara de Deus, do Deus da Escritura, não do Deus que eu quero que Ele seja. É por isso que a pergunta inicial ainda está aí no material. Olha a pergunta inicial. Quem é o Deus das Escrituras? Essa é a pergunta essencial. Porque não é o Deus que eu quero, é o Deus que Ele é e se revelou. Então, o que nós pensamos, amigos, sobre Deus, muda toda a nossa ótica sobre a vida. Antes de eu conhecer o Deus da Escritura, a minha ótica era olhar o mundo sob uma ótica, por exemplo, da orfandade. Das dores emocionais, dos abandonos que eu tive, dos pecados que eu cometia, até o momento em que eu tive um encontro verdadeiro com o Deus da Escritura, e a minha ótica, a minha visão de mundo começou a mudar. A minha visão sobre casamento mudou, a minha visão de paternidade mudou. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não sou. Como Calvino dizia, todo bem que você vira em mim é Cristo, e todo mal sou eu mesmo. Prazer, Wellington.
Não somos nós? Porque não há, tira Cristo, o que é que sobra? Maldade, pecado e corrupção. Essa é a verdade. Tirou Cristo. Ah, pastor, o senhor está falando de quem? De todos nós. A graça nos alcançou. Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Por isso que você não deve aceitar a mentira do diabo, que o seu pecado é o hiper mega plus buster, que você não tem perdão. Tem sim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Olha o texto de Daniel. Esse texto é extraordinário. Esse texto merece uma camiseta, merece colocar na traseira do caminhão, na porta da geladeira. O povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Até 100 anos atrás, desde o século XVIII, desde o século XVII, a reforma protestante aconteceu no dia 31, o marco da reforma protestante é 31 de outubro de 1517. Que dia que é? Percebeu que está chegando o aniversário da reforma? 31 de outubro de 1517, foi o dia que Martim Lutero chegou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e afixou as 95 teses lá. E ali ficou como a data da reforma, embora a reforma já vinha acontecendo há um bom tempo, ela veio se consolidando. Mas no dia 31 de outubro de 1517, foi o marco que Martim Lutero fez aquilo. E a partir dali a igreja começa a proclamar a necessidade do retorno às escrituras, do retorno ao monoteísmo, ao único Deus verdadeiro. A igreja, a partir do século XVI, começa a retornar, porque a reforma nada mais foi do que um grito de retorno às escrituras. Essa é a lógica da reforma. E do século XVI até aproximadamente o século XX, a igreja evangélica, a igreja protestante tinha na verdade eu posso dizer que tinham dois temas predominantes. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, você vai ver que o povo que viveu nessa terra do século XVI até o século XX, eles foram, sem dúvida, um dos cristãos, assim, mais fervorosos que a gente já viu. Que levavam a sério a vida com Deus, a ponto de se entregar para morrer como o povo no primeiro século. Vários desses reformadores foram mortos por perseguição da Igreja Católica, por exemplo, e do Estado. Então, quando você olha a geração do século XVI até o século XX, era uma geração fiel a Deus, uma geração forte, uma geração que levava a sério o Evangelho. E quando você estuda a história da igreja, escuta isso aqui, quando você estuda a história da igreja, do século XVI ao século XX, você vai encontrar dois temas predominantes nos altares da igreja. Dois temas predominantes, Bruno. Escatologia. Eles estudavam muito sobre a volta de Jesus. Então eles tinham isso como algo importante, a todo tempo lembrando. Gente, pode ser que ele está aí às portas, como a Bíblia diz, da iminência. Então o fato de eu saber da iminência me leva à vigilância. Quando eu vivo como se Cristo não fosse voltar, eu posso viver relaxadamente. Então eles levavam a sério, primeira doutrina, escatologia, a doutrina dos últimos dias. O segundo tema, que eles levavam muito a sério, era esse tema que a gente está estudando. A doutrina de Deus, chamada de teontologia. Como é que é o nome? Teontologia, estudar o ser de Deus. E isso, olha isso, Juninho. Eu estou falando para você nessa introdução, para você entender a raiz do problema que a gente vive hoje. Não sou eu que digo,
os grandes teólogos da atualidade dizem que a geração de cristãos do século 21 é a mais fraca em termos teológicos e de fé que já pisou na face da terra. Não são palavras minhas, não. São palavras de grandes expoentes do mundo protestante, como John Stott, como Hernandes Dias Lopes, como Tim Keller. São caras que são respeitados mundialmente pela vida, pela devoção, pela piedade que levam. E o que você vai ver? Até o século 20, 2 temas: escatologia, doutrina de Deus. O que aconteceu no século 21? Esses 2 temas saíram como a gente fala, da playlist. O Aziel falou que hoje é o 3º episódio, então vou usar essa. Entendeu, meu amigo? Você vai, eu quero assistir esse, não tem mais. E sabe o que aconteceu? Onde se falava de Deus no centro, a doutrina começou a mudar e colocar quem no centro? O homem, nós. Aquilo que era cristocêntrico tornou-se antropocêntrico. Ou seja, antropo é uma palavra grega que significa ser humano. Antropo é ser humano. Antropocêntrico é uma pregação voltada para motivar o crente. Essa foi a pregação predominante no século 21. Com teologias de coach, que é a mais atual que a gente está vendo, teologia da prosperidade, neopentecostalismo e por aí vai. E aí o que aconteceu? O inverso desse texto aí, ó. Eu estou mostrando para você a raiz do problema. Enquanto a igreja tinha 2 temas centrais, Deus, escatologia, era um povo forte e ativo. Forte e ativo. Quando a igreja abandona esse conhecimento, o que a igreja se tornou? Fraca e inativa. É a igreja do século 21. Então o que nós estamos falando é o retorno disso aí. Se nós levarmos a sério isso impacta, meus amigos, todas as áreas da nossa vida. Se você conhece o Deus da Escritura, isso vai impactar na sua visão de mundo. Diante do problema, diante da dor, diante até da bonança. Diante das situações caóticas pelas quais o mundo está passando. Por exemplo, o mundo está um caos. Eu estava assistindo, acho que foi agora à tarde, eu vi uma reportagem no YouTube. Eu não sei se é... Agora me faltou aqui, eu acho que é no sul. Estava mostrando lá, é no sul. Caindo granizo no sul. Granizo, chuva de granizo. E na outra banda do planeta, do Brasil inteiro, está o quê? Queimada. É a visão do Apocalipse. É ou não é? É a visão total do Apocalipse. Mas aí quando você conhece Deus e a agenda que Ele definiu, você sabe, Deus continua no controle. O povo que conhece seu Deus é um povo forte. É um povo ativo. A frase permanece: não é possível servir nem adorar um Deus desconhecido. Como que eu vou confiar nele diante de um problema se eu não o conheço? Como que eu vou colocar a minha confiança em quem eu não conheço? Não tem como. Hoje nós vamos avançar um pouco e falar de alguns atributos de Deus. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a soberania de Deus. E tomou toda a nossa conversa aqui. E hoje eu quero falar, se o tempo permitir, eu quero falar sobre 5 atributos de Deus. Que é a sua infinitude, a sua imutabilidade, a sua onipresença, onisciência e onipotência. Lembrando, só lembrando, quando a gente fala de atributos, nós estamos falando de qualidades ou características essenciais de Deus. São as características e qualidades que distinguem Deus das demais coisas.
nós vimos na semana passada, eu fiz só um comentário, que na teologia se estudam 2 grupos de atributos. Quantos grupos? 2 grupos. Um está aí na sua folhinha. Atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Você lembra? Isso, ó, Miguel já respondeu em primeira. Teca também. Qual é, meu amor? Só Deus tem. São exclusivos de Deus. Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus tem e que ninguém mais tem. Por exemplo, como está aqui, a imutabilidade. Imutabilidade. Nós mudamos a cada segundo, mas Deus não. Deus é imutável no seu caráter, na sua justiça. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é soberano, como a gente falou. Então tem um grupo de atributos que está em Deus e Deus não comunicou, não passou para nós. É esse que eu quero começar hoje. E nós vamos começar falando da infinitude de Deus. A ideia não é a gente se prender em questões teóricas, como a gente vem falando. É você aprender isso para, a partir disso, você ter uma vida prática, com base no que está aí. O que é o atributo da infinitude de Deus? Quando eu leio isso, e eu olho para esses atributos, eu falo, era esse Deus, Tiago, que eu procurava para servir. É esse Deus aqui que eu queria servir. Um Deus extraordinário. O atributo da infinitude fala de um Deus que não tem limites. Não há nada que possa conter ou medir Deus. Ele existe além do tempo, do espaço e de qualquer outra limitação que possamos. Isso foge da nossa mente, porque nossa mente é finita. Quando a gente fala de eternidade, a gente pensa assim, será que a eternidade tem quantos anos? 1 bilhão de anos? 2 bilhões, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de anos? Será que a eternidade tem? É infinito. Isso foge. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que não tem limite. Olha o que o salmista disse. E aí eu abro um parênteses de novo. Aproximadamente 70% dos atributos de Deus estão nos Salmos. Quando você lê os Salmos, se você começar a ler os Salmos com essa perspectiva, você começa a ler e você fala, opa, isso aqui é o atributo da infinitude. Opa, esse é o atributo da onipotência. Opa, esse é o atributo da onipresença. Você vai lendo e vai identificando. Deus foi deixando as suas digitais, ou seja, as suas características. Você vai encontrar isso, a maioria dos atributos estão nos Salmos. Olha o que diz o Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, e muito digno, a sua grandeza é o quê? Insondável. Não tem como sondar, medir, mensurar. É esse Deus, amigos, que nós servimos. É esse Deus que a minha alma procurava. Um Deus tão grande, tão extraordinário. Olha o que diz o Salmo 147, 5. Grande é o Senhor. Será que eu li errado? Não, é esse mesmo. Grande é o Senhor e muito poderoso. A palavra muito poderoso aí é o El Shaddai. O Deus todo-poderoso. O Deus que pode fazer tudo aquilo que Ele quiser, desde que não contrarie o seu caráter. Por exemplo, um dia uma pessoa falou assim, Deus, há muitos anos fez essa pergunta na escola bíblica, Deus é todo poderoso? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Aí eu pensei que eu ia dizer, não, se Ele é todo poderoso, mas tem. Por exemplo, Deus não pode mentir. Por quê? Por que Deus não pode mentir? Não é homem para que... Isso, porque isso vai contra o seu caráter. Deus não pode, é por isso que as nossas orações, quando alinhadas com a vontade de Deus, o que é que vai ter? Resposta efetiva. Você entendeu isso? Se nós oramos alinhados com a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer, mas Deus não vai fazer algo que seja contra o seu caráter. Então,
O Salmo 147 diz assim: grande é o Senhor, muito poderoso, o seu entendimento não se pode, me ajuda igreja, não se pode medir. O seu entendimento não se pode medir. Eu quero perguntar, quem aqui sabe mais do que Deus? Agora não entrega. Quem aqui já tentou dar uns conselhos para Deus? Não entrega, irmão. Não olha para o lado, não dá cotovelada. Ô Senhor, tem um plano tão top. Olha aqui, Senhor, que plano top que eu tenho, Senhor. É ou não é, irmãos? É o Naamã que chega para ser curado e ele fala: eu vou chegar. O profeta sai e diz: ei, meu servo, eis que te digo, seja curado. Só que o plano dele não era o de Deus. Entendeu, Liliane? Aí o profeta fala assim: meu servo, vai lá e fala para ele tomar banho lá no rio, 7 banhos, e vai ser curado. O que aconteceu com Naamã? Viu a receita dele sendo rasgada. A Bíblia diz que ele saiu chateado, indignado. O texto diz que ele ficou com raiva de Deus. Irmão, e quantos de nós já não ficamos com raiva de Deus porque Deus frustrou os nossos planos? Aí anota aí nesse texto, se você estiver anotando aí, ó, onde está aí, o entendimento de Deus não se pode mentir. Eu lembrei aqui de Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9 é aquele texto que diz assim, ó: os planos de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não são os... Já colocaram aqui, olha lá: porque os meus pensamentos não são o de... Olha lá, e o caminho de vocês não são o meu, diz o Senhor. Pode passar, por favor, ao 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Resumindo, Deus, ele sabe muito melhor, pensa muito melhor, planeja muito melhor. Por isso que é seguro a gente entregar o controle da nossa vida na mão dele, amém? É por isso que eu tenho que conhecer. Você entrega a ele o controle da sua vida para quem você não conhece? Quem aqui faz isso? Quem tem coragem de fazer isso? Chegar alguém e falar assim: ó, administra aí a minha vida, minhas finanças, minha casa, está aqui, entrega a chave na sua mão para quem você não conhece. Você faria isso? Eu não faria isso, de modo algum. Está aí, ó. Esse Deus é a infinitude, está falando de um Deus que é extraordinário, de um Deus que é grande, de um Deus que não tem limite. É esse Deus que nós servimos. Olha 1 Reis 8, 27. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Sabe o que é os céus dos céus? A casa de Deus. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, o terceiro céu, é onde a presença de Deus está. Essa é a ideia. Os céus dos céus é a morada de Deus. Sabe o que é isso aqui? Salomão orando. Salomão construiu o templo. O templo verdadeiro. Tem um templo de Salomão agora aí, mas não é o verdadeiro. Não tem, irmão? Um templo de... Salomão construiu o templo, Ramon. Aí imagina, terminou. Aí o arquiteto, o engenheiro falou assim: senhor Salomão, vamos dar uma olhada no templo? Vamos. Aí, ó, aqui o pátio. Aí eles assim, abismados com... Olha, senhor Salomão, e era tudo de ouro. Pensa, irmão, tudo de ouro. Aí Salomão olha o pátio, e eles: olha, senhor Salomão, o tamanho do pátio. Aí Salomão: meu Deus, é esse aqui é o templo? É. Eu não, mas parece que o senhor não está muito feliz ainda. Não, eu vou mostrar para o senhor o lugar santo, que é onde os sacerdotes vão se preparar para entrar na presença. Aí Salomão olha: não, mas calma, senhor Salomão, eu vou mostrar o santo dos santos, que é onde a presença de Deus vai vir. Quando Salomão olha, aí ele faz essa oração que está aqui. Ele reconhece a grandeza de Deus de uma forma tão extraordinária, Gustavo, que ele fala assim:
Olha o que é que ele fala. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Nem os céus dos céus poderia conter esse Deus de tão extraordinário que ele é. Quando Salomão faz essa oração, ele está dizendo, se Deus vier e se manifestar nesse templo, é pura graça, porque isso aqui não cabe ele. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso tem que trazer conforto para nós, de um Deus grande, extraordinário. E aí de novo, se eu não conheço o Deus da Escritura, se eu fico com um Deus que está sendo pregado em muitos lugares por aí, é um Deus fraco, é um Deus frouxo, é um Deus que eu mando e determino ele fazer. É esse Deus que está aí sendo pregado. Você determina, ele faz. É o chofé lá do, não é que chofé não, como se chama do elevador? Assessorista. Chofé de carro. Esse é o Deus extraordinário, o Deus grande. Aí eu coloquei uma notinha, eu escrevi aqui, mas eu não sei se eu coloquei. Eu coloquei para você sobre o Monte Everest aí? Então, olha que coisa extraordinária. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Tem 8.848 metros. Irmão, pensa quase 9 quilômetros de altura. É o Monte Everest. O Monte Everest, eu fiz uma pesquisa, não dá para expressar com exatidão, mas o Monte Everest pesa mais de 500 bilhões de toneladas de minério. Pensa, é pesado ou não é? É peso. Aí eu coloquei, a capacidade de uma carreta é em média carregar 50, obrigado meu amigo, quantas toneladas? 50 toneladas. Quer dizer que se alguém decidisse falar assim, bora transportar o Monte Everest, enchendo carreta e levando, quantas carretas seriam necessárias? Ou quantas viagens? 10 bilhões de viagens. Qual o tempo que levaria para fazer isso? Quanto? 17 milhões de anos. Pastor, o que isso tem a ver? Eu vou te mostrar a grandeza desse Deus. É esse Deus que eu disse para você que eu quero servir. Agora, olha o texto de Isaías 40:12 que está aí. Vou ler com você. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Eu já te falei aqui, que Deus aqui está dizendo que Ele pega toda a água que existe no mundo e coloca onde? Na concha da mão. Vem cá, Ziel, por favor, me ajuda aqui. Bem aqui no meio da igreja, aqui, eu vou te dar um banho, uma unção agora. Não, não vou fazer isso não. Coloque só uma. 8 octilhões de litros de água. Quanto? Essa é a quantidade de água existente no mundo hoje. Deus diz que pega toda a água e coloca na palma da mão, sem derramar. Não deixa derramar, Aziel. Está tremendo. É, Aziel! Foi nem a metade de um copo. Onde que cabe a arrogância humana diante de um Deus desse tamanho? Você entendeu? Que é o, desculpa a palavra, mas é o cúmulo da idiotice e arrogância humana. O texto está dizendo que esse Deus infinito é tão extraordinário que Ele mede na concha da sua mão a água. Aí ele continua, acompanha, irmão. Quem, começa a pergunta lá, o sujeito é o quem de novo. Quem tomou a medida dos céus a palmos? Dizem os estudantes da astronomia que o diâmetro, a distância de uma ponta a outra do nosso universo, eu não sei nem o que significa, mas eu vou dizer para você, porque eu li isso em várias fontes seguras. 93 bilhões de anos-luz. Não sei o que significa, eu sei que é grande. De uma ponta a outra, 93 bilhões de anos-luz. Pastor, o que é que isso tem a ver? Se você, aí eu fiz a pergunta,
Na internet, pesquisei. Se uma nave espacial viajando na velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. O cara falasse assim, quem é que está fazendo as viagens para o espaço lá? É o Elon Musk, né? Não pode no X, mas vai lá pela SpaceX. Vamos imaginar que o Elon Musk cria uma nave espacial que viaja na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E ele fala assim, pessoal, a viagem é para a gente ir lá na ponta do universo, tirar uma selfie e voltar. Beleza? Na velocidade da luz, sabe quantos anos ia gastar? 90 bilhões de anos. Dava para tirar essa selfie? Ia estar no iPhone o quê? 5 mil, talvez. Saí daqui no iPhone 15, cheguei lá no iPhone 5 mil. Pastor, o que isso tem a ver? Eu estou te mostrando o tamanho desse Deus. Sabe o que o Isaías está dizendo, Ayla? Que Deus faz assim, ó. Tchu, tchu, pronto. Imagina jogar biloca com Deus, hein? Com aquele palmo. Meu Deus. Lembra, Zé? Jogava biloca, o cara esticava, ai, gostou. Ele mede o universo a... Esse é o Deus que você serve. É esse Deus, irmãos. É esse Deus extraordinário. Continua a leitura. Quem recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com o peso e os outeiros em... Sabe o que algumas versões dizem sobre isso aqui? Que Deus pega todos os montes que existem na face da terra e pega com uma pince e coloca em balança de precisão. Tipo balança que você pesa ouro, por exemplo, pesa marmita, pesa, sabe aquelas balancinhas de precisão? É esse o tamanho do Deus que nós servimos. Você está entendendo isso que eu estou te falando? É esse Deus. Vale a pena servir esse Deus, sim ou não? É esse Deus extraordinário, que quando o problema bater, quando a situação difícil bater, você fala, opa, nosso Deus é extraordinário. Isso tem que gerar fé e confiança, e ao mesmo tempo, humildade. É esse Deus, olha lá, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem ensinou a Deus, com quem ele tomou conselho, quem que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um... Você tem noção disso? Existem 203 países registrados com independência no mundo. São os países que estão registrados na ONU, 213, 6 continentes, 8 bilhões de pessoas, só na nossa galáxia. A Bíblia diz que Deus pega tudo isso e como se fosse o quê? Uma gota de um balde. Pim. Tem noção, irmãos, do tamanho desse Deus? Dá para confiar, Henrique, nesse Deus ou não dá? Dá ou não dá, irmãos? Aí, ó, até os meninos. Da boca das crianças sai o perfeito louvor. É esse Deus que eu estou te apresentando. Termino. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. E como pó. Olha a linguagem que Deus coloca. É tipo assim, meu filho, se coloca, recolha-se a sua insignificância. É ou não é? A arrogância é falta de juízo. E quando você olha esse tamanho, esse Deus extraordinário, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Você entendeu a linguagem desse texto? Pó, gota, pequeníssima, porque é assim que são as coisas diante dele. Esse é o atributo da infinitude. Nós servimos, irmãos, um Deus extraordinário. Um Deus que nós podemos confiar, um Deus que a mente humana, veja que a gente só consegue entender um pouquinho disso aqui, porque Deus revelou-se a si mesmo. Porque se ele não se revela como ele quis se revelar, nós não saberíamos nada. Vamos seguir. Vamos para o segundo atributo, o atributo da imutabilidade de Deus. Quantos aqui já mudaram de direção, de decisão na vida? Quantos? Eu só hoje já mudei umas 10 vezes.
Não é assim, irmãos? Faz parte do ser humano, pela nossa capacidade limitada, mudar. Mas Deus, no seu caráter, nos seus propósitos, na sua justiça, Ele é imutável. É por isso que a imutabilidade é uma característica única de Deus. Acompanhe comigo. Deus é imutável em seu caráter e sua justiça. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa. Olha como Deus nos compara. Como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo. E os teus anos não. Está falando de um Deus que não muda e de um Deus que é eterno. De um Deus que de eternidade em eternidade é Deus. A imutabilidade de Deus, amigos, traz segurança e responsabilidade para nós. A imutabilidade de Deus é essencial que a gente resgate. Sabe por quê? Por exemplo, é difícil ler Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sim ou não? Jesus amado. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e principalmente quando entra na genealogia. E Jeté que gerou Jefoné, que gerou Melezé, que gerou Antoné, que gerou Mané, que gerou Zezé. Aí você lê 4, fala, Senhor, tu vai entender se eu der o lido e passar. Não é assim? Quando chega ali, você, eita Senhor, agora a prova chegou. As leis de Deus revelam o caráter de Deus. As leis de Deus revelam os valores por trás da lei. Toda lei tem um valor que ela quer defender. Por exemplo, eu trabalho lá na Câmara e a minha atividade essencial é elaborar projetos de lei, proposta de emenda. Então, por exemplo, quando um deputado chega e fala assim, Wellington, eu quero que você elabore um projeto de lei aumentando a pena por ato de improbidade e corrupção. Aí eu, beleza, então vamos aumentar. Mas por trás de uma lei que pune ato de improbidade tem um valor, moralidade. Você entendeu a lógica? Por trás da lei tem um bem que você quer proteger. Só que nós não fomos ensinados a ir à Bíblia para conhecer Deus. Nós fomos, na maioria das vezes, ensinados a ir à Bíblia para ter apenas uma resposta. E daí que vieram as caixinhas de promessa. É ou não é, irmão? Eu não tenho nada contra a caixinha de promessa. Só que na caixinha de promessa, por exemplo, não tem um texto de Apocalipse que diz assim, porque você não é frio, nem quente, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você fala, misericórdia, que caixa de promessa é essa? Quem quer uma promessa dessa? A gente não quer não, mas está lá na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a imutabilidade de Deus é o caráter dele que não muda. Então existem leis cerimoniais que não se aplicam mais hoje, mas por trás da lei tem santidade, tem obediência, tem honra, tem reverência, que vale para hoje, que não mudou. Entendeu a lógica? Então, olha o que diz Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Está entendendo que perfeição, excelência, vem de Deus, sim. Tudo faz parte do caráter dele. É por isso que eu digo, Deus, ele é excelente. A excelência é uma marca de Deus, a perfeição é uma marca de Deus. Olha lá, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aí vem a imutabilidade, acompanha. Descendo do Pai das luzes, em quem não há o quê? Mudança nem
Aí você tem que entender, por exemplo, o texto que diz assim: ainda que eu e você sejamos infiéis, Deus permanece o quê? Fiel, porque Ele não pode mudar o seu caráter. A fidelidade dele não é variável como a nossa. Não há uma inconstância em Deus. Ele é fiel. Aquilo que ele dizia que odiava há 5.000 anos atrás, hoje. Sim ou não? Por exemplo, Malaquias é um texto escrito aproximadamente 700, 800 anos antes de Cristo. Em Malaquias, por exemplo, Deus diz que odeia o divórcio e aquele que cobre o seu leito de violência. Deus já falava de violência doméstica há 2.800 anos. Está na Bíblia. Está escrito lá, Juninho, na Bíblia. Aí será que hoje Deus mudou? Sim ou não? Não. Continua o mesmo valor de um Deus imutável. E aí, eu ia até falar hoje aqui da justiça de Deus, mas isso é tão importante que eu vou ter um comentário um dia só sobre isso. Talvez na próxima semana, se Deus permitir. Só sobre a justiça de Deus. Por quê? Porque o Deus que nos foi apresentado de uns anos para cá, é um Deus que ele tem um coração mole. É um Deus que qualquer coisinha ele se compadece. O nosso Deus, ele se compadece, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É misericordioso, sim ou não? Mas ele é justo? Ele vai tratar o culpado como inocente? Não vai, porque ele é imutável. Só que a justiça de Deus é algo tão extraordinário que não dá para a gente fazer um comentário. Tem que ser um comentário um pouco mais detalhado, como eu fiz da soberania de Deus. Sabe por quê? Porque assim como nós vamos alcançar a salvação pela graça, porque ele é justo, por causa dessa mesma justiça é que ele vai condenar. A mesma justiça que declara a justificação em Cristo, porque nós nunca, uma pessoa que é espírita, por exemplo, na crença espírita, existe a reencarnação. Então o cara vai se reencarnando para ele melhorando, até um dia ele chegar num nível tal de perfeição que ele alcança a salvação. Então no dia que esse cara, vamos só hipoteticamente imaginar isso, no dia que esse cara chegar diante de Deus no céu, vamos só hipoteticamente imaginar, ele vai bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fui reencarnando, melhorando, alcancei. Agora eu te pergunto, qual cristão que vai poder chegar no céu e bater no peito e dizer: estou aqui porque eu mereço? Nenhum. Nós só vamos entrar, porque quando Deus olha para mim e para você, Fred, Ele olha por meio de Cristo, o justo que nos justifica. Você entendeu isso? Olha para mim e para você e fala: por causa dele, você está sendo justificado. É isso que é graça. É pagar a minha conta que eu não tinha condições de pagar. Foi isso que Cristo fez naquela cruz. E nós não podemos diminuir isso. Nós não podemos amesquinhar isso. Então esse Deus imutável, olha Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Israel, não sois o quê? É a imutabilidade de Deus que nos protege de sermos consumidos. Porque se Deus fosse bipolar, Ele já tinha fulminado a gente tudinho. Sabia disso? Senhor, hoje eu quero Cristo, eu quero andar na presença. Aí no outro dia a gente acorda desviado. Se Deus fosse levar em conta a nossa inconstância, Ele fulmina, vai. Aí quando Deus, aí eu não posso mudar. Eu disse que por meio de Cristo eles são justificados. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está entendendo isso? Um Deus imutável, um Deus que não muda, seus valores não mudam. Por isso, irmãos, que nós temos que conhecer esse Deus, porque quando a gente conhece esse Deus, a gente vai falar assim: será que agora no século 21 Deus relativizou algumas coisas que lá atrás Ele proibia? Não, os valores de Deus são imutáveis. Entendeu, meu amigo? Imutáveis. Aí eu coloquei uma notinha
sobre a imutabilidade e o arrependimento de Deus. Só para fazer um comentário, porque essa parte, ela é relevante para nós. Porque eu já vou entrar aqui na onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Mas pensa, quando você lê, eu até coloquei aí, olha o que está escrito. Olha o que está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem, olha que texto lindo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Falaria e não confirmaria? Você está entendendo? Por exemplo, quantos aqui tem promessa de Deus? Alguém tem aqui uma promessa de Deus? Irmão, eu tenho. E tem hora que a promessa não se cumpre, vai passando o dia, a minha humanidade pode começar a duvidar. Só que aí, quando eu lembro do caráter imutável, Silvana, olha o que o texto está dizendo. Wellington, por acaso eu estou prometendo uma coisa hoje, amanhã eu volto atrás? Não, o que eu prometi está de pé. O que Deus prometeu está de pé. O que Ele falou está de pé. Agora cabe a nós, porque no reino espiritual, quando Deus fala, já existe. Deus falou, já existe, já está lá. Agora eu é que vou. O tempo não é espera, é a transformação para eu tomar posse. Abraão ficou 25 anos, não é porque Deus estava lá esperando, não. Abraão estava sendo transformado. Abraão estava sendo transformado para tomar posse. Essa é a lógica bíblica, porque para Deus é o tempo certo. A promessa de Deus para mim e para você, irmãos, é no tempo certo, é no Kairos, é no tempo oportuno dele. E o que ele disse, pastor, mas tem 1 mês, 2, 5 meses, 10 anos. Deus está dizendo, por acaso eu sou homem para que minta? Eu sou filho do homem para que se arrependa? Porventura diria e não faria? Falaria e não confirmaria? Então, se você tem promessa, continua crendo nesse caráter imutável dele. Só que aí Jonas 3,10 diz assim: viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria e não fez. O texto anterior diz que ele não se arrepende. O texto de Jonas está dizendo que ele se... Isso decorre da imutabilidade e da justiça de Deus. Primeiro, se você puder, anote uma palavra só para você entender algo rápido aqui e eu avançar. Escreva assim, antropopatia. Pastor, isso é falar em línguas quase, hein? Antropopatia. 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 A palavra antropo é ser humano. Por isso que é antropocêntrico, o ser humano no centro. Patia é a ideia de sentimento. É da palavra patia que veio a palavra paixão, por exemplo. Por isso que se fala paixão de Cristo. Você fala paixão, porque a gente tem a ideia de paixão como amor. Aquele estado que o cara fica demente. Apaixonado, né? Não. Paixão na origem é sentimento. Essa é a lógica. E o que é essa antropopatia? Só para você entender. Isso é relevante. A antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. Existe a antropopatia e a antropomorfia. A antropomorfia, só para você também ter uma noção, é quando a gente atribui a Deus formas humanas. Por exemplo, o braço de Deus não está encolhido. Isso é uma linguagem usada para a gente poder entender um pouco Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda. Então veja que a gente está atribuindo a Deus características humanas. Isso é antropomorfia. Quando a gente fala, por exemplo, que o Espírito Santo tem ciúmes, ciúmes é uma coisa humana. Sim ou não? Mas a gente está dizendo que o Espírito Santo tem ciúmes. Para quê? É porque ele tem ciúmes mesmo? Não, é para a gente entender. Assim como você sabe o que é ciúmes, é para você entender como que o coração de Deus fica quando nós estamos flertando com o mundo. Assim como um homem que tem ciúmes legítimo, né? Porque tem aquele ciúme doentio, que tem aquele ciúme legítimo do cônjuge,
Deus, quando a Bíblia diz que ele tem ciúmes, é porque, irmãos, escuta isso aqui que eu quero dizer para você. Nós estamos aqui falando, não é de um Deus distante, nós estamos falando de um Deus pessoal, de um Deus que se relaciona conosco. É isso que eu quero que você entenda nessa hora. Quando a Bíblia fala dos sentimentos de Deus, é porque Deus, ele se relaciona conosco de maneira pessoal. E para que nós pudéssemos entender um pouco desse Deus, usa-se essa linguagem pedagógica, porque essa ideia de antropopatia é pedagógica, é para você entender um pouco. Então quando diz aqui, Deus se arrependeu, ora, eu me arrependo muitas vezes, sabe por quê? Porque eu erro, porque eu penso que vou fazer uma coisa e faço outra, eu me arrependo, eu não sei de tudo. Agora eu pergunto, Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus sabe de tudo, sim ou não? Então o arrependimento dele não é igual ao nosso. Não é um arrependimento de quem errou. Aqui é uma linguagem figurada para que eu e você pudéssemos entender que o coração de Deus se entristece. E aqui quando a tradução veio arrependeu-se do mal, a ideia aqui qual é? É Deus se manifestando conforme as decisões que a gente vai tomar. Nínive era uma cidade idólatra. Deus disse para Jonas, Jonas vai lá e diz que se eles não se converterem, o que vai acontecer? Eu vou destruir todo mundo. Aí Jonas falou o quê? Vou não, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Aí como é que vai ficar a minha fama se eu for lá e disser que o Senhor vai destruir, se eu perdoar? Entendeu a lógica? Jonas desobedeceu, foi parar na boca lá da baleia, que a gente sabe. E aí depois Jonas foi cumprir a missão. Jonas pregou, o povo se converteu. Deus disse que ia destruir, mas o povo se converteu. Será que agora é justo Deus destruir? Sim ou não? Não. Por isso que Deus, olha aí, até os meninos estão sabendo. Então quando diz aqui se arrependeu, entenda isso. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Porque o nosso arrependimento é decorrente do erro. O arrependimento, quando a Bíblia usa esse termo aqui, é uma ideia de um Deus que, sabe quando você suspira, você fala assim, puxa vida, que triste isso. Sabe, é essa lógica assim? É essa lógica. No original é esse sentimento. É um sentimento de um coração que se entristeceu, de ver um caminho que Deus não queria que nós fizéssemos. É essa lógica. Então Deus não se arrepende no sentido que nós nos arrependemos. Vamos avançar. Onipresença, onisciência e onipotência. Eu coloquei aí já o conceito para facilitar o comentário. Mas antes, abra comigo no Salmo 139. Pode até colocar aqui, para a gente poder ganhar tempo. Salmo 139. Olha esse texto, irmão. Esses três atributos, eles trazem conforto para a nossa vida. Salmo 139. Olha o que diz. Eu não coloquei aí porque é um texto bem grande. Olha como começa. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e me levanto. De longe conhece os meus. De que ele está falando? De que ele está falando? Da onisciência. De um Deus que sabe tudo. Olha lá, de longe conhece os meus pensamentos, observas o meu andar, meu deitar, conhece o quê? Conhece o quê? Todos os meus caminhos. A palavra nem ainda chegou à minha língua, e o Senhor o quê? Já sabe. É por isso que Mateus 6, se você puder depois dar uma lida, anota Mateus 6, 25 em diante para você dar uma lida. É por isso que Deus, ele fala que os filhos dele, não deveriam ser tomados pelo medo do amanhã. Quando ele fala de ansiedade, que é o excesso de futuro. É o medo do futuro. Por quê? Porque ele fala assim, vocês não conhecem o Pai? Quando fala, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que é que ele diz? Você vai para o secreto e vai falar com quem? Com o seu Pai. E o seu Pai, que vê em secreto, sabe o que você precisa.
É essa a lógica. Então aqui ele está dizendo, ó, o Senhor, a palavra nem chegou no meu lábio, e o Senhor já conhece. Tu me cerca por todos os lados, e põe sua mão sobre mim. Aí ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aí agora, o versículo 7 vem a onipresença. Olha lá, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. A noite é tão clara como um dia. Para ti, treva e luz são o quê? Você está entendendo esse Deus extraordinário? Que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. E agora vamos no versículo 16, e eu termino aqui. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles está escrito e ainda determinado, quando ainda nenhum deles o quê? Olha o poder desse Deus, irmãos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deixa eu concluir com esses 3 pontos aqui para você. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, olha que coisa que foge da nossa lógica. Ele está presente integralmente, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Nós estamos agora adorando Deus aqui. Se lá do outro lado do mundo tem alguém adorando, Ele está lá integralmente também. Isso é conforto para nós, sim ou não? Saber que nunca você está sozinho. Nunca, irmão, nós estaremos sozinhos. É um Deus que está conosco em todos os lugares, em forma plena e em diversas dimensões. Significa que Deus está presente em todos os lugares. Não há um lugar do universo onde Ele não esteja. É esse Deus que nós servimos, um Deus extraordinário. Olha, o Salmos 33 que eu coloquei. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores. Olha Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Diga, um Deus que está integralmente em todos os lugares. Isso tem que trazer consolo e conforto para a nossa alma. De saber, irmão, por isso que Isaías 45:19, se eu não me engano, Isaías diz assim, olha, ainda que uma mãe se esqueça, abandone o filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de você. Você clama, Ele está aí perto de você. É um Deus de longe e um Deus de perto. Você clama e Ele vem. É um Deus que está conosco. De novo, não é Deus que se afasta, Débora, do ser humano. É o ser humano que se afasta de Deus. Mas se hoje você está aqui e você clama, Ele está com você. É um Deus que está em todo lugar. E a onisciência significa que Deus sabe tudo. Passado, presente, futuro, é a mesma coisa para Ele. Ele tem conhecimento absoluto. Pense, irmão. Ele sabe de todas as coisas, de todos os pensamentos, de todas as ações. Ele sabe de tudo. Aí eu coloquei uma notinha sobre a presciência. Deus conhece o fim
desde o princípio. Passado, presente e futuro são a mesma coisa. Vamos ler Isaías 46, 9 e 10 que está aí. E aí a gente vai para terminar. Olha o que diz, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Por isso que a gente tem que confiar nesse Deus, independente do problema, da situação, a vontade dele não pode ser impedida. A vontade de Deus para a sua vida não pode ser impedida. Aí tem um monte de gente hoje ainda que tem medo de palavras que estão falando, porque fizeram uma obra para mim, porque fizeram não sei o quê, porque tem um olho gordo, porque tem a inveja. Irmão, não pega isso conosco. Nós temos um Deus que ninguém agindo ele, quem impedirá? É esse Deus que eu quero que você saia daqui crendo nele. E eu termino. A onipotência significa que Deus é todo poderoso. Ele tem poder ilimitado sobre todas as coisas e pode fazer qualquer coisa que, quando você olha para a Bíblia, isso, Kelly, tem que trazer fé e conforto para a nossa alma. A morte pode deter esse Deus? Lázaro, sai para fora! Qual doença pode deter esse Deus? A mulher do fluxo de sangue era paralítico, era cego. A natureza não pôde deter esse Deus. Mar, aquieta-te. É esse Deus, irmãos, que nós servimos. É esse Deus todo poderoso, extraordinário. Olha o que eu coloquei, Lucas 1, 37, texto conhecidíssimo. Porque para Deus, nada é impossível. Jó 42, 2, se eu não me engano. Jó fala assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É esse Deus que eu quero que você creia. É nesse Deus, já está ali, Lucas 1, 37, né? Se coloque de pé, meus amigos. É esse Deus potente, presente, que sabe todas as coisas, não há nada, escute aqui. Você pode hoje estar passando por uma situação que para você é surpresa. Mas Deus nunca, Paulo, é pego de surpresa. Você pode dizer isso, Deus nunca é pego de surpresa. Se você está passando por uma provação, qual palavra que eu falei? Deus não tenta ninguém, viu, irmãos? A palavra diz isso, mas Deus nos prova. Amém? Deus não tenta, Tiago diz claramente isso. Deus não tenta ninguém para ver, vamos ver se ele vai passar no teste de integridade aqui. Não, Deus prova como fez com Abraão. Agora eu sei. O homem já estava, Marta, há 25 anos servindo, esperando, só depois que ele decidiu entregar o filho. Aí Deus falou assim: agora eu sei que você realmente crê em mim. Agora eu sei. Deus é pego de surpresa, irmãos? Não, a onisciência diz que ele sabe tudo. Passado, presente, futuro, para Deus, a mesma coisa. 203 países, 6 continentes, 8 bilhões de pessoas no mundo. Em média, dizem os neurocientistas que cada um de nós pensa pelo menos 50 mil pensamentos por dia. Pega 8 bilhões, multiplica por 50 mil, dá um número louco que eu não sei qual é. Deus conhece cada um desses pensamentos ao mesmo tempo. É esse Deus que a gente serve. Você entendeu, Alisson? É esse Deus, meu amigo. É esse Deus, não é um Deus fraco que estão sendo apresentado por aí, que é o Papai Noel desse século. Não. É esse Deus extraordinário, poderoso, sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está presente em todos os lugares. Eu clamo e Ele vem. A onipresença, a onipotência tem que servir de um conforto para nós, tem que ser segurança para nós. Eu preciso confiar nesse Deus. A imutabilidade dele é uma âncora
em tempos de mudança. A gente vive numa época em que as coisas mudam de forma exponencial, de um dia para o outro. Mas de eternidade em eternidade Ele permanece o mesmo. O seu caráter não muda. A sua justiça dura para sempre. O seu amor nos alcança. A sua misericórdia se renova a cada dia. Não há nada impossível, irmãos, para esse Deus. É esse Deus extraordinário que eu quero servir. É para esse Deus, Patrícia. É diante desse Deus que eu quero gastar todos os dias da minha vida. E quando vier me apresentar um Deus genérico por aí, não quero. É esse Deus aqui que eu quero servir. Quantos querem continuar servindo esse Deus maravilhoso? Amém, meus amigos? É esse Deus. Quem é o Deus da Escritura? É esse Deus. Tem um texto que eu quero ler só para a gente orar e terminar. Salmo 35, 6. Deixa eu ver se é isso. Eu não sei se eu anotei certo esse texto. Não, é não. É o 34. Pronto, é o 34, 18. Coloca para mim o Salmo 34, 18, só para a gente finalizar. Olha esse texto. Perto, olha lá. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os oprimidos, de espírito oprimido. Verso 19, escuta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, você ouviu essa palavra? De todas o livra. De todas. Mas não é de todas as pessoas, não. Muitas são as aflições de quem? E quem é que nos torna justo? Jesus Cristo. Ele é o justificador da nossa alma. Muitas são as aflições que a gente passa, irmão, mas esse Deus poderoso, onipotente, onipresente, imutável, infinito, soberano, eterno, o Senhor nos livra de todas. O Senhor, você pode dizer, o Senhor me livra de todas as aflições. Olha o que está escrito no verso 20: preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles será quebrado. É esse Deus extraordinário, irmão, que eu quero que você saia daqui nessa noite crendo e falar: uau, que Deus! Eu não imaginava esse Deus tão grande. Vamos orar nessa hora? Vamos orar.